Paz do Senhor Jesus querido, irmãos. É por motivo que os irmãos estão sabendo, né, do vírus, nós estamos em casa por vigilância e sabedoria e obediência. Mas nós não vamos deixar de passar o ensino da palavra de Deus sistematicamente. E foi-me dado a oportunidade de estar falando, né, da Escola Bíblica Dominical, do tópico 3. O tópico 3 fala sobre Jesus, o homem perfeito. E nós estamos estudando a lição 12, 22 de março de 2020. Jesus, o homem perfeito. E no tópico 3, que eu creio que pela fé o superintendente Gilson já fez a abertura, né, do tópico 1, e eu, pela infinita misericórdia do Senhor, estou fazendo, pela misericórdia de Deus, o tópico 3, e espero contar com você aí do outro lado, ligadinho também, para que possamos obedecer e entender a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosa. Jesus 100% homem e 100% Deus. Nós estamos vendo aqui, olha, Jesus, o homem perfeito. No tópico 3, item 1, fala sobre a humanidade de Jesus. Nós sabemos que Jesus, como Jesus nasceu, né? Aqui está falando sobre a humanidade de Jesus, não era só aparente, né? Era tão real quanto a nossa. Da mesma forma, ele nasceu, ele foi instruído, teve paz, cresceu, né? Mas nós, né? Em momento algum, Jesus usou a sua divindade, né? Porque ele era 100% Deus, para poder benefícios próprios. Não, ele sempre usou o seu chamado para estar fazendo milagres, né? Experimentando. Ele era homem de dores, irmãos. Ele era homem de dores. Em Lucas 7:21, o Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos. Ele, em momento algum, usou essa situação para a situação da multidão, a tristeza, a fome, porque Jesus sentiu dor, Jesus sentiu tristeza. Jesus era 100% homem, 100% Deus. No mundo, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Quem é esse eu? É Jesus de Nazaré. Ele está dizendo, eu venci, né? Se eu venci, nós estamos dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, a humanidade de Jesus, ele não era anjo, não era só um profeta, ele veio para nos salvar. O povo judeu não o reconheceu. O povo judeu achava que ele viria como um rei com nobreza, um rei cheio de riquezas, mas não, ele veio numa humilde manjedoura, ele veio com uma humildade, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E nós somos os gentios, nós somos alcançados pelo poder da palavra, nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós somos alcançados, somos o jambuzeiro bravo, enxertado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, né? Ele foi traído, ele foi humilhado, mas de nada Jesus Cristo, ele tomou posse, né? Poderia ter agido. Não, ele agiu 100% homem e 100% Deus, me ensinando que se eu quiser, eu posso vencer a mim mesmo. Eu posso vencer, eu posso alcançar a plenitude do Espírito, né? Era desprezado. Em Isaías 53, versículo 3, diz, ora, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, né?
E quem sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto. Eu não sei como está, né, irmãos? Muitas vezes nós somos desprezados dentro do nosso, né, da nossa vida, no nosso cotidiano. Somos desprezados, somos, né, criticados, mas Jesus nos deu exemplo de perseverança. Jesus colocou um exemplo para que possamos segui-lo. Ele foi desprezado, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eu não sei qual é o desprezo que você está passando, qual é a sua situação, mas Deus manda te dizer, através da palavra dele, não é a diaconisa Nádia, permaneça fiel. Vamos buscar a plenitude do Espírito Santo, porque Jesus Cristo, mesmo ele vindo como homem, né, ele poderia, né, ser Deus, vir como Deus e permanecer ali, não, ele suportou igual a qualquer homem, para que eu e você possamos conseguir vencer, né? E ele foi o último Adão, irmãos, o último Adão. O primeiro Adão, lá no Éden, ele fracassou, né? Nós sabemos. Ele, embora Jesus era divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, né? Tem um hino da harpa que fala muito em meu coração. Tentado, não cedas. Ceder é pecar. Maior e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te da tua queda fatal. Mas ele veio, né, na plenitude de sua humanidade, ele estava como humano, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. O que não aconteceu com o primeiro Adão, que foi tentado. A mulher foi tentada pela serpente, levou o fruto para Adão, e vocês sabem que ele cedeu, não vigiou, não obedeceu. Mas que possamos, irmãos, ter essa visão de obediência. Estamos num tempo que precisamos de obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso. Eu já ouvi isso em algumas lives, alguns Facebook, algumas palavras dizendo que a humanidade é um fracasso. Não. A humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado, não existe mais separação. Nele somos plenamente redimidos, irmãos, através da plenitude do Espírito Santo de Deus. Que possamos buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito, sermos plenos diante da presença do Senhor, né? Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, que através do sangue de Jesus Cristo, no sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E por último, no tópico 3, item 3, diz a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, igual a minha, a sua, jamais esteve sujeito ao pecado original e ao pecado experimental. Vimos, irmãos, por que é pecado original? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da graça de Deus. O pecado original, o pecado de Adão e Eva, então todos pecaram, até uma criança que nasce. O pecado experimental é a lei, né? Quando o homem também peca, quando o homem também experimenta o ato de pecar, né? Eis que isso não aconteceu com Jesus.
E Ele nos dá essa vitória, essa condição, através do sangue dele na cruz do Calvário. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Olha o que diz em Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, né? Separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. Não permita, não aceite essas divulgações mundanas, iníquas, que tentam denegrir, só tentam, porque nunca vão conseguir, a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através de programas, através de vídeos, que muitas pessoas acham até engraçado. É triste ver um cristão, conhecedor da palavra de Deus, dando like, curtindo mensagens que deturpam a palavra do Senhor, que tentam denigrir a palavra de Deus e o santo nome de Jesus Cristo. Não aceite isso, né? A perfeição espiritual e moral de Jesus. Vimos aí que o mundo, o século, né, tem tentado, né? O príncipe desse século, que é Satanás, tem tentado usar pessoas, né? Pessoas para denigrir através de filmes, através de reportagem, através de documentários, através de mídia, né? Mas nós temos que ter convicção daquele que nos chamou. Nós conhecemos o nosso Jesus através do Espírito Santo de Deus. Então que Deus possa estar nos abençoando, tanto no falar como no agir. Jesus era perfeito. Muitas vezes, não sei falar direito. Muitas vezes, não agimos direito. Mas Jesus não. Ele falava com mansidão, né? Agia com sabedoria. Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava em seus lábios, né? Era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. E diz aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos chegamos à unidade da fé. Irmãos, unidade da fé é quando todos estão num só espírito, no conhecimento do Filho de Deus. É o que nós estamos fazendo nessa manhã. Talvez alguns não vão gostar, não vão querer assistir, não vão querer dar a continuidade aos estudos, mas eu tenho certeza que 90% da nossa igreja está ligada no Senhor. Aleluias. Até que chegamos, em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ser unidos no Senhor. Unidade. No conhecimento do Filho de Deus. Nós temos que prosseguir conhecendo, buscando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos dá essa direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para os meus caminhos. Aleluias. Conheçamos o Filho de Deus. Quantos estão perdidos na casa do Pai? Quantos estão perdidos ainda hoje, membro da igreja, mas se sentem perdidos? Não conhece. Até que todos chegamos à unidade no conhecimento do Filho, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Sabe o que é a plenitude de Cristo? É você ter o fruto do Espírito contigo. É eu ter o fruto do Espírito comigo. É ter a plenitude do Espírito. Não é ser metade. Deus não quer metade, Deus quer o completo. Então que nós possamos, irmãos, quando a conclusão ela é bem sucinta, diz, quando firmemente para Jesus, o autor e consumador, quando olhamos, não olha para A, não olha para B, algo que está querendo roubar a tua fé, não olhe.
chegaremos à estrutura de um varão perfeito, todos os homens e mulheres moldados pelo Espírito de Deus. Ele é o nosso consumador, né? Ele é exemplo de todas as coisas. Eu não sou exemplo para ninguém, irmãos. Eu tenho procurado, mas não sou exemplo, né? Mas Jesus, ele é o exemplo para todos, pelo Espírito Santo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. Se você for olhar, você vai se decepcionar. Mas não olhe para o homem, olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Jesus, o homem perfeito. Então, eu espero sinceramente que você possa ouvir a voz do Senhor nessa manhã e colocar em prática tudo o que nós estamos falando, né? Para que Deus, Jesus, ele esteja comigo e conosco, para que possamos estar seguros e na plenitude do Espírito Santo de Deus, com o fruto do Espírito, irmãos, né? Só em unidade, só observando a palavra de Deus, nós possamos estar obedecendo a voz de Jesus e sabendo, se ele sofreu, mas ele foi vitorioso, nós também seremos, se nós vigiarmos e fazermos a sua vontade. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Amém.